Fala, torcedor palmeirense. Rapaz, que jogo que foi esse? Palmeiras 1, Botafogo 0. Campeonato Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Jogo pelas oitavas de final do torneio. E depois de muitas críticas, né? Muitos comentários a respeito do futebol apresentado pelo Palmeiras no último jogo diante do Miami. Enfim, na minha opinião, o Palmeiras fez uma partida muito boa, muito consistente. O Botafogo, a gente já sabia que seria um adversário difícil, mas eu acredito que levou quem jogou mais bola, levou quem buscou mais o jogo. No futebol não tem merecimento, né? Mas eu acho que pelo que o Palmeiras trabalhou, pelo que o Palmeiras fez durante o jogo, nos 120 minutos, eu acredito que o Palmeiras tenha merecido essa classificação. O Botafogo, que veio aí de resultados expressivos, entrou, eu acredito que até mesmo o próprio elenco, né, os próprios jogadores do Botafogo acreditaram que fariam um jogo perfeito contra o Palmeiras, depois de ter batido aí o Paris Saint-Germain. Mas cada jogo é uma história, né? E o Palmeiras contou essa história nesse sábado, né? De que jogo é jogado e lambaria pescado, né? Então o Palmeiras fez um jogo consistente, Botafogo veio o Botafogo veio esperar o Palmeiras para o jogo, né? O Botafogo esperou o Palmeiras buscou o jogo, buscou a vitória. O Palmeiras atacou o Botafogo, tanto é que o John, goleiro do Botafogo, fez defesas fantásticas ali, né? Que se o goleiro do Botafogo tivesse falhado o jogo nos primeiros minutos já estariam ali 1-0, 2-0, porque pegou muita bola o John, né? Então eu acredito que o Palmeiras hoje foi merecedor. Fez um jogo muito bom, muito consistente. Um jogo onde o Botafogo esperou o Palmeiras. Ficou ali namorando por um contra-ataque, uma bola perdida, assim como fizeram com o Paris Saint-Germain, né? Encontraram uma bola de contra-ataque, fizeram um gol e depois só se defenderam. E dessa vez eles não tiveram essa bola de contra-ataque. O Palmeiras fez um jogo muito equilibrado, muito consistente. E a gente tem aqui muitas coisas para falar a respeito dessa partida, né? Então, Palmeiras merecedor. Depois o Botafogo resolveu jogar futebol depois do gol, né? Mas daí é aquela história, né? Depois que você toma o gol, você resolve vir para o jogo e mostrar que você tem qualidade, mas só que o gol você já tinha tomado, né? E o Palmeiras, desde o primeiro minuto, buscou esse gol, né? Fez na prorrogação, mas buscou desde o primeiro minuto. Então, parabéns aí à Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar agora aí o vencedor de Chelsea e Benfica, né? Chelsea e Benfica para a próxima fase aí do torneio. E, na minha opinião, o Palmeiras foi merecedor e apresentou futebol para isso, né? O Botafogo hoje foi covarde. O Botafogo hoje foi um time que especulou o Palmeiras o tempo inteiro, buscando uma bola no jogo. O Palmeiras anulou seus principais jogadores. Savarino não jogou bola hoje, Igor Jesus também não teve oportunidades. O Palmeiras teve uma hora que estava ali com 13 escanteios contra 3, um monte de finalização a mais. Então, o John com muitas defesas importantes no jogo. Então, o Palmeiras foi simplesmente merecedor do resultado, né? Não teve uma situação de que foi um jogo chorado, um jogo chorado, onde a bola veio o gol veio aí numa bola carambolada que sobrou um gol contra. Foi realmente um resultado construído pelo Palmeiras e merecido, né? E o Paulinho, né? Saiu do banco, resolveu a partida e voltou para o banco, né? Então esse é o primeiro jogador onde a gente vai falar a respeito, né? Saiu do banco, resolveu o jogo e voltou para o banco. Que golaço, né?
aquela comidinha seca que ele deu no zagueiro ali, a bola rolada com a perna canhota no canto direito do goleiro, e daí saiu para correr para o abraço e já ficou sentadinho lá no banco, né? É, lembrou muito futebol de salão, né? Onde você usa algumas estratégias, né? E onde em determinados momentos da partida você usa determinados jogadores com determinadas características para o jogo, né? Então o jogador entra, faz o que ele tem que fazer e sai do jogo, né? Então foi praticamente um líbero, né? Entrou, fez o que tinha que fazer e voltou, né? O Paulinho aí que não pode fazer mais do que 30, 40 minutos de partida, né? O time inteiro do Palmeiras, eu não vi nenhum jogador a qual a gente tenha que dizer assim, esse jogador, vamos dar um 5 para ele, porque foi o único que destoou da partida. Hoje, todo o grupo do Palmeiras hoje teve boas apresentações, boas atuações, né, desde o lateral esquerdo até o ponta direita, né? O Everton não foi exigido, o Giai fez uma partidaça, principalmente no segundo tempo, onde ele teve que marcar o menino de 18 anos, né, do Botafogo, Álvaro, né? Álvaro Montoro, né? E que por sinal, né? Que contratação, né? Que jogador esse menino que o Botafogo contratou, né? Esse Álvaro Montoro, né? Apenas 18 anos e é um prodígio, né? É uma revelação gigantesca aí do futebol argentino e com certeza tem um futuro brilhante pela frente, né? Então o Giai, né, ficou responsável aí no final do jogo por estar segurando esse jogador, fez bem. Gustavo Gomes, a gente não precisa nem falar a respeito, né? Gustavo Gomes é um leão, né? Tanto é que no final do jogo ali o Barbosa conseguiu a expulsão do Gustavo Gomes, saiu de campo, mas essa expulsão não tira o brilho da atuação do Gustavo Gomes. Aí Fux, né? É uma menção, é uma aí uma a gente tem que salientar aí, né? A gente tem que dar aí um destaque aí para a atuação do Bruno Fux, né? Que no finalzinho do jogo ali, cara, o cara enfiou a cara na bola para a bola não correr para a linha para a linha do gol, né? Que seria o primeiro gol do Botafogo, o gol do empate. Ele enfiou a cara na bola, segurou pro Everton. Lembrou muito o lance do Zé Roberto no Campeonato Brasileiro de 2016, né? Quem for buscar aí vai lembrar, né, que o Zé Roberto se jogou com a barriga dentro do gol, tirou a bola, então até quase se machucou ali, né? Então foi um lance muito semelhante, né? Bruno Fux aí, parabéns pro Bruno Fux aí que fez uma grande partida, né? Lateral esquerda, Piquerez, né? Piquerez gigante, né? Gigante tanto na defesa quanto no ataque, é monstro, né? Daí meio de campo, né? Todo o nosso meio de campo ali, toda a composição de meio de campo fez uma partida gigante, desde o M. Martinez, o Richard Rios é fora de sério que jogou hoje, né? Um jogador espetacular. Hoje, se nós temos no futebol brasileiro um jogador que faz arremate e que tem uma finalização de excelente qualidade, principalmente de fora da área, esse jogador é o Richard Rios, né? Você tem grandes jogadores de qualidade aí no Brasil, mas o Richard Rios tem um arremate, tem uma bola, uma finalização espetacular. Então o Richard Rios em uma partida espetacular. Aí do meio de campo para frente ali, a gente teve ali no primeiro tempo ali Vitor Roque, né, que fez aquela partida mediana dele, né? Teve algumas oportunidades, tentou uma bicicleta, mas ainda não está mostrando o que eu acredito que ele pode mostrar e vai mostrar, né? Aí o Estevão, que é o Estevão que a gente conhece, né? O Estevão é um jogador brilhante. Hoje eu acho que foi a melhor partida do Estevão com a camisa do Palmeiras nesse Mundial. Fez uma boa apresentação, o Abel tirou ele aí no decorrer da partida. Quem mais aqui? Depois o Abel entrou aí com o Paulinho, com o Luigi, com o Facundo Torres. Mostrou que tem um pouquinho mais de gás aí do que o Botafogo, né? E o Gustavo Gomes, onde o Palmeiras
daí se fechou totalmente, né, na sua defesa, não tinha mais muito o que fazer, né? E o Botafogo tentou, né? O Botafogo tentou o que não tentou durante o jogo inteiro, né? E daí, para a gente finalizar, o Palmeiras merecedor dessa vitória, merecedor dessa classificação. E agora a gente vai aí fazer os prognósticos aí para essa próxima partida, né? Vamos aguardar aí quem será o adversário do Palmeiras nas quartas e finais. O jogo que vai acontecer daqui a pouquinho é entre Chelsea e o Benfica, né? Chelsea e Benfica. Lembrando que para o próximo jogo aí a gente vai ter desfalques importantes, né? Desfalques aí onde o segundo cartão amarelo tirou aí o Gustavo Gomes, né? Também com vermelho, e o Piquerez aí da próxima partida do Palmeiras, né? Então vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar, vamos aí comemorar essa classificação aí nesse sabadão chuvoso e frio, né? Essa classificação aí da Sociedade Esportiva Palmeiras para as quartas de final. Tá beleza, pessoal? Se você não é inscrito no canal, né? Vai se inscrevendo, deixa o seu like aí. E logo, logo a gente vai trazendo mais vídeos aí, fazendo aí as prognósticos aí para a próxima etapa aí do Campeonato Mundial. Valeu, pessoal. Avante, palestra, dá-lhe porco.